Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo de hoje, né? Volume 2, 21 de agosto de 1899. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostra-se todo a afabilidade e doçura. Em meu íntimo eu dizia, como é bom contigo, Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que ele possa agradar. Então, nada dela, né? Sempre sentindo esse nada, né? Que é o nosso nada mesmo, né? De a gente não ser nada, né? Só Jesus ser tudo, né? E Jesus respondendo disse-me, amada minha, assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim meu prazer e minha consolação é vir a mim entreter e falar contigo. Então, é recíproco, né? É, é muito assim, o que a gente está sempre aprendendo, né? Jesus está sempre nos mostrando, né? De, ela só sente feliz, né? Quando ela está agradando a Jesus, quando ela está com essa. E aí é recíproco, né? À medida que você dá, recebe, né? É o próprio Jesus, né? Se dando, né? Se dando a ele próprio, né? Usando a criatura, né? Luísa estava ali inteira na divina vontade, né? Tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Verdade, né? Então, nós, na divina vontade, arrebatamos Jesus, né? Ele é obrigado, ele fala, né? Obrigado a fazer o que ela quer, porque ele o amor dele é tanto, né? Que ele se dá, né? Ele se dá à criatura, né? E quando há essa conexão total, quando há essa união, né? A, a gente desaparece, né? É só ele, né? Só ele ali se mostrando, né? Se aparecendo.
né. É por isso que, em várias situação, né, que acontece, né, eh, às vezes a gente surpreende até com a gente mesmo, né, de pensar que como eu agi, né, foi tão repentino, né, a nossa resposta, nosso agir, né, que o agir dele quantas vezes, né, meu pai está com um monte de visita lá, né, de pessoas, primos dele, né, sobrinho, uma sobrinha e os filhos da sobrinha, né. E aí ontem eu fui lá visitar e ajudar em alguma coisa, né, ali, mas, a gente só fica reparando, né, um ambiente totalmente diferente, né. Eles são testemunho de Jeová, o outro, né, os outros não é nada, não é católico, não é crente, não é nada. E aí vive no mundão, né, e aí, nossa, dá um dá uma coisa tão ruim no ambiente, assim, de gente é claro que são todos irmãos, né, estão ali junto, né, com a gente, mas, eh Jesus ele ama todos, né. Ele não fazia muita distinção de pessoa, né, ele fala que veio pelos pecadores, né, mas, reparando todo tempo, a gente sente, assim, a ação das pessoas muito muito ruim, muito, né, é diferente, né, é diferente o modo de agir, né, muito voltado para o humano. Tem uma filha da sobrinha do meu pai, nossa, mas ela nossa, mas ela tem tanto problema, mas tanto problema, né, mas ela fala Jeová, né, porque eles são testemunho de Jeová, mas ela, assim, voltou muito para a igreja, né, agora parece que está, assim, depositando muito em Jesus, né, mas, ainda recorre a tanto picuinhas, né, tanta pormenores, né, parece que está tudo aflito, assim, está tudo, eh, agoniado, né, não tem aquela paz, né, é uma paz diferente, né, que Luísa, eh, fala aqui, né, uma paz diferente, uma paz da segurança do próprio Jesus, né, não fica reclamando, não fica, né, eh, com escrúpulos, né, assim, de pequenas coisas, né, é muito diferente. Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acervos, dores em meu interior, ia dizendo: Meu Jesus, tudo por teu amor. Estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem, e te ofereço estas dores sejam tantas vezes que te glorifique, tantos testemunhos que digam que te amo. Então, é isso que eu senti assim, a presença de Jesus, ele, assim, a gente fica um pouco indiferente às pessoas, mas no fundo a gente sabe que tudo para a glória dele, né, tudo é vontade dele, né, vontade permissiva das pessoas, mas que tudo está vendo ali a correção que as pessoas estão passando, não é vontade dele, né, é porque as pessoas, têm a vontade permissiva, Jesus vai permitindo, né. Então, eh, nos dá essa certeza de que, ele está no controle de tudo, né. Se as pessoas estão atormentadas, agitadas, né, eu, fico olhando para as pessoas, parece estar agitada, atormentada, né, eh, mas tudo tá, né, para a honra e glória dele, porque, eh, é correções, é equilíbrio de justiça, né, e aí tudo para o bem, né, das criaturas. Ele sabe de tudo, né, nós não sabemos nada, né, e aí
quando a gente vê que entender, a gente entende, né, que tudo que está acontecendo é vontade dele, né? Mesmo que a criatura teima da criatura, mas me dá essa tranquilidade, né? Esse entendimento de que é, é a vontade dele, é o que ele está querendo passar naquele momento, né? Sobre as pessoas, né? Sobre as criaturas. E a gente fica. É engraçado que na Divina Vontade a gente observa muito, né? Fica observando muito, né? E não questiona. Às vezes a gente vem para Jesus e questiona, mas a gente não julga as pessoas, né? É diferente, né? Não julga. A gente só volta para Jesus, para que Ele é, mostre, né? Para que Ele, reparando Ele, e para Ele mostrar para aquelas criaturas, né? Que a força que Ele tem, né? O amor que Ele tem, né? A companhia que Ele tem, né? Que não precisa mais nada, precisa só da companhia dele, do amor dele, né? Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, eu te amo. Então vamos iniciar a meditação do tema 21 de agosto de 99, né? Capítulo 2, volume 2, aliás, capítulo 63. Então, esse é o tema do dia 5, né? Dia 5 de março. Muito bem. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo eu dizia: como é bom o Senhor! Porém não encontro em mim nada de bom que Ele possa agradar. Então essa é a verdade que está no nosso coração. Essa verdade, ela já está em nós. Então todo ser humano olha para si com verdade e encontra isso que Luísa está dizendo. Olha para si mesmo com o olhar da verdade e vê que dentro em si não há nada de bom. Não há nada que possa agradar ao Senhor. Então, o que o Senhor faz conosco, né, é ir levantando cada vez mais esse olhar, essa consciência para enxergar a impotência da criatura, para enxergar a incapacidade da criatura, né? Então, para que cada um de nós possa olhar para si e se ver como esse nada, como esse vazio. Então, é justamente isso que é ser um nada, que é ser um vazio, né? É tanto você não querer ganhar uma forma, não querer assumir, né, um posto, como é que eu posso dizer assim, um status, né, ter uma etiqueta, né, você não querer ser alguma coisa. E também tem a ver com você de fato não ser, você não querer ser e você de fato não ser. Então você tomar essa consciência, né? Tomar a consciência de que não é, de que né, somos nada, de que sem Deus não agradamos Deus, de que nós somos dependentes. Então, a vida na divina vontade é uma vida de dependência de Deus, né? De muita pequenez, porque nos vemos pequenos. Nós não nos enxergamos grandes, os grandes filhos da divina vontade, não. Nós nos vemos pequenos,
Nós nos fazemos criança, né? E é tão verdade isso que nos fazemos criança, que, né, diminuímos de tamanho, né, modo de falar, que a gente vê Deus dessa forma, como o nosso Pai. A gente, né, não tem medo de Deus. A gente confia em Deus, a gente entrega para Deus aquilo que é problema, que está acontecendo na nossa vida, a gente entrega para Deus, né? Na divina vontade, a gente sabe que tudo vai dar certo, né? Não o certo da forma humana, mas que tudo vai dar certo nos planos de Deus, dentro do plano de Deus, tudo vai dar certo e a gente fica em paz, a gente fica tranquilo, a gente confia, a gente se torna mesmo criança, né? Porque o que que as outras pessoas estão fazendo? As outras pessoas querem assumir cada vez mais o controle da sua própria vida. Então, para elas, se não for elas metendo a mão, não vai nada para frente. Elas não têm confiança em Deus. Elas não veem Deus como o pai delas. Elas pensam que estão sozinhas, que é cada um por si, ela está sozinha ali no mundo para resolver a vida dela, para resolver um emaranhado de problema que está aparecendo, para tocar a vida dela para frente, para ter sucesso, que tudo depende dela e exclusivamente dela, mas isso não é verdade. Não é verdade. Porque se Deus, por um instante, parasse de fornecer o ar para ela, ela morria. Então ela não existe por ela mesma. Ela precisa de um outro ser para existir. Então é muito interessante isso, né? E perceber que nós fazemos o inverso que essas pessoas fazem. Porque a gente assume essa pequenez, essa infância, né? Como diz até a Santa Teresinha. Essa infância de ser pequeno diante de Deus. De não querer ser grande, sabe? Porque eu quero, Senhor, dar para o Senhor alguma coisa, né? De valor, de eu tirar de dentro de mim e dar para o Senhor alguma coisa de valor, né? E aqui eu tô falando assim, de uma doação de virtude, sabe? Uma doação assim, eu não sei, a pessoa, né, a alma deseja ter posse, ter bens espirituais para poder dar para Deus, né? Ela não quer ser pobre, entendeu? É diferente daquela doação que a gente fica ali, de doar nossa atenção a Deus, de doar o nosso nada. Veja, a gente doa o nosso nada, o nosso vazio para Deus poder atuar da forma que Ele quer atuar. É isso que a gente doa para Deus. A gente doa para Deus a nossa disponibilidade para que Ele possa nos amar e a gente, recebendo esse amor, né, possa formar uma onda de amor de volta para Ele. Né? Mas não é eu por mim mesma que vou agradar a Deus, isso não existe. Nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Então, a gente sempre vai, né, se deparar com isso, de olhar e não ver nada que possa agradar ao Senhor dentro em nós. Mas é aí que está, né? É aí que está, porque eu não preciso ser alguma coisa, né? Eu não preciso. Basta que eu esteja disponível para Ele, basta que eu tenha essa disponibilidade para que Ele faça de mim o que Ele queira. O que Ele queira, é Ele que vai operar, não sou eu. Não sou eu que vou me esforçar e vou conseguir isso e aquilo. É Deus. Eu só vou doar a minha atenção, né, doar o meu nada, para que Ele possa ser alguma coisa em mim. Ele verdadeiramente é essa luz, esse ser que gera a vida. E Jesus respondendo disse-me: Amada minha,
Assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim eu. Meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Eu achava tão engraçado, né? Porque ontem eu li esse texto antes de dormir, eu li ele. E eu não lembrava mais desse texto, eu não lembrava que eu tinha lido ele antes de dormir, né? Que geralmente, se eu ler alguma coisa antes de dormir, o meu cérebro apaga a informação, como se ele apagasse, sabe? Então é muito custoso para eu lembrar. E foi interessante porque eu tava com essa sensação, né, com essa impressão. Tipo assim, ficou na minha alma, sabe? Não tava na minha memória, mas ficou na minha alma. Essa coisa de falar com Jesus, de dialogar com Jesus, de procurar só a Jesus, de estar ali com Jesus, né? E foi tão interessante. Hoje eu tava com uma dor de cabeça e eu fiquei mais quietinha no trabalho, fiquei mais paradinha. Aí, às vezes a gente não tem nada para fazer lá, não tem ninguém para atender. E aí, eu fico lá, né, com a minha patroa. Aí chegou um momento que eu olhei assim, eu disse, nossa, que, que, que tédio, né, ficar no Instagram. Eu disse, nossa, é horrível ficar no Instagram, é horrível. Não quero ficar no Instagram, né, não quero também olhar roupa, né, tava dando uma olhadinha nas roupas da Shein. Aí, nossa, também não quero ficar olhando roupa, quero nada. Ai, Jesus, eu queria te ouvir, né? Eu pensei assim, eu queria te ouvir. E aí eu não consigo, nem sempre eu consigo no trabalho ouvir, né? Os áudios, ouvir os conteúdos do canal, nem nada. E aí eu ficava nessa, né? Eu queria te ouvir, Jesus. Aí ainda peguei a palavra e fui ler um pouco. Enfim, mas que essa palavra, essa verdade, né? Ela me rodeava hoje, né? Ela estava me rodeando hoje, estava me fazendo assim cortejo, vamos dizer, né? Então, amada minha, eu vou ler novamente. Assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo, então é nesse máximo que a gente precisa chegar, né, na divina vontade. Então, né, tudo tem que ser Deus, a motivação dos nossos atos precisa ser Deus. E Deus também tem me dado clareza sobre isso, né? Quando é que eu estou doando, quando é que eu estou querendo receber? Porque a doação contínua é o amor. Então, precisa ser doação contínua. Eu preciso estar doando para Deus continuamente, não querendo receber, né? Então, Deus me chamava atenção a isso, né? Para que eu observasse isso e ficasse atenta, né? Porque a vontade humana ela vai se manifestar aí nesse interesse próprio, nesse interesse pessoal, nesse egoísmo, né? Nessa forma de se ver, de se olhar, de se analisar. Então a vontade humana ela vai aparecer aí, né? E eu não posso, tem que estar em contínua ação de doar, de doação. Então, a alma chega nesse nível aqui de, né, tudo que ela quer é conversar, é entreter Jesus. É conversar com Deus. É aí que ela acha o prazer dela, o gosto dela tá aí, né? Muito interessante. De modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam. Assim, meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Então, Jesus, ele corresponde a essa alma, não fica no vácuo, gente. Né? A alma não fica no vácuo. E Jesus corresponde a essa alma. Então Jesus, né, ele faz questão de falar com ela, só porque ela quer falar com ele, né? Faz questão de falar com ela, de dialogar com ela, de entreter ela. Então é uma relação, né, de muita intimidade, gente, com o Senhor. Né? Não é brincadeira, não.
É claro, sim, que não é difícil, mas que é preciso, né, ter um esforço para poder estar com essa atenção plena em Deus, para poder, né, amar de verdade Ele, né, para poder amar de verdade Ele, dando atenção a Ele, né, estando ali com Ele, entendendo aquilo que Ele quer. Então, tu não podes entender a força que tem sobre meu coração, de me atrair a ela, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Então, o que a alma quer, né? A Aline falou, achei muito impressionante. O que essa alma quer tanto? Ela quer o Senhor. Ela tem medo de magoar o Senhor. Então, é isso que essa alma quer. Ela quer estar com Jesus, ela quer fazer companhia a Jesus. Ela tem medo de perder Jesus. Então, enquanto Jesus assim dizia, compreendia que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria servas dores, em meu interior ia dizendo: Meu Jesus, tudo por teu amor. Me perdi. Essas dores sejam tantos atos de louvor, honra, de homenagem que te ofereço. Essas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Amém. Fiat. Parar por aqui. Minha mente está um pouquinho cansada já. Estou com um pouquinho de dificuldade de meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me teu beijo para que eu possa fazer todas as ações sob teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Texto do tema 50, Livro do Céu, volume 2, capítulo 63, 21 de agosto de 1899. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo, eu dizia: como é bom comigo, Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. Nossa, eu vejo aqui, né, uma experiência assim muito forte que eu passei nesses dias, que eu me sentia nada de bom. Eu não era assim, me vendo, né, a minha atitude, porque aconteceu de a Aline pedir para a gente fazer as horas da paixão e colocou no grupo quem poderia fazer primeiro até as 24 horas da paixão. E eu olhava ali e via que eu poderia pegar alguma hora, né? Só que eu estava com visita da minha filha, que tinha chegado de São Paulo, e estava fazendo algumas coisas e não via onde encaixar, né? Essa hora. E eu olhava no grupo de novo e todo mundo colocando as horas e eu não coloquei. Então, quando chegou a noite, que estava tudo completo, eu senti assim dentro de mim, puxa, eu devia ter colocado para fazer 1 hora da paixão e não coloquei. Então, isso me martirizou bastante. Eu me sentia muito mal.
Era como se eu tivesse negado a Jesus. Então eu fiquei, né, com aquele sentimento de dor muito grande. E quando deu 10 horas que ia começar, eu coloquei para escutar. Pelo menos eu pensei, pelo menos eu vou escutar. É o que eu posso fazer agora, né? Para reparar. Mas ficava com aquele sentimento de culpa. Então depois vinha na minha mente assim, do livro do céu, logo no início. Porque eu pedia tanto perdão a Deus, Jesus, me perdoe, Jesus, me perdoe. E aí me vinha, né, aquela palavra de Jesus. Esqueço as culpas. Eu esqueço todas as culpas. Eu perdoo, né? É logo no início do livro do céu. Eu perdoo todas as culpas. Olhe para mim, ele diz, veja se tem algum sentimento contra você. Então eu comecei ali a sentir assim o amor de Deus tão grande, tão grande, tão grande, né? Esqueço-me das culpas, esqueço-me das culpas. Mas me mexe voltava aquela dor por não ter escutado a voz de Jesus e de não ter colocado aquela hora e também não ter dito nada assim no grupo, o que era que estava acontecendo comigo. Mas quando foi à noite que eu ouvia aquela meditação de Francilma, se não me engano, que meditação, meu Deus, ali entrou dentro de mim assim, tão forte, parecia que era tudo para mim. Que, que resposta assim de Deus, né? Que resposta. Quando ela dizia de tudo desse ego, né, da vontade humana, que a gente deve deixar, não olhar mais para ela, olhar somente para Jesus. E das advertências de Aline, que tanto nos ajuda. Então foi muito para mim tudo aquilo ali. E, nossa, a gente vê o amor de Deus muito grande, né? Então, assim como Luísa está dizendo, né? Jesus mostra afabilidade e doçura, né? E eu sentia justamente isso, como ele é bom, né? Porém, dentro de mim não encontro nada de bom, né? Que possa agradar. Então, continuando. E Jesus respondendo disse-me, amada minha, assim como você não encontra outro prazer, nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam. Assim meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Então, a consolação de Luísa aqui é falar com Jesus, é estar com Ele, é deixar tudo por Ele. Então, Ele também diz a mesma coisa. Né? A minha consolação também é ficar me entretendo contigo. E assim também é com a gente. Né? E Ele diz, tu não podes entender a força que tem sobre o meu coração de me atrair a ela. Uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Então é isso que tem essa atração, né? Essa atração de Jesus pela alma. Porque a alma fica tão unida a Ele que não quer outra coisa senão Ele, que Ele também fica obrigado a fazer o que a alma quer. Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acercos, dores em meu interior, ia dizendo, meu Jesus, tudo por teu amor,
estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorificam e tantos testemunhos que te digam que te amam. Nossa, que lindo, né? Então, essa é a realidade de quem vive na divina vontade. Então, eu fico me recordando também desses momentos de dores, de angústia que eu passava por ter dado a vida, né? A vontade humana. Então, gera uma dor muito grande. Gera uma dor. E o que é que eu posso fazer se não doar essa dor e oferecer essa dor que eu estava sentindo de tantos que não querem fazer a vontade de Jesus e saem. Assim como eu tinha sentido essa dor imensa também dentro de mim, que eu chorava. Nossa. E eu antes tinha tido um sonho justamente assim. Impressionante, né? Que estava todo mundo junto no meu sonho. Era uma sala que estava todo mundo junto, fazendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa. E eu estava fora, do outro lado da sala, e ia entrar. Só que eu não entrava. Ficava ali fora com a minha netinha. E tinha aquele ímpeto de entrar, mas não entrava. E saía, né? E quando eu saía, eu me dava conta de que eu não estava mais pegando a mão da minha neta. E era um pouco o lugar cheio de muita gente. É como se eu tivesse perdido a minha neta. Meu Deus, eu me dava conta e olhava para trás. E eu só via o grito da minha neta. Vovó, você esqueceu de mim, você me deixou. E me dava uma dor tão grande, meu Deus, como eu pude ser capaz de deixar e de esquecer. E dentro de mim vinha, né, que era Jesus, que dizia, você me deixou. Então me dava uma dor muito, muito forte. E eu pedia muito perdão a Jesus, muito, muito, muito perdão, muito perdão. Porque foi algo também de uma consciência. Eu tinha consciência de que deveria entrar naquela sala. Da mesma forma, né? Voltando para a realidade, eu tinha consciência de que eu devia fazer as horas da paixão. E não fez. Então eu deixei Jesus. Então essa era a minha dor muito grande. E depois, quantos deixam Jesus? Né? Quantos não deixam Jesus? E eu ali estava sentindo essa dor de ter deixado ele. Então foi muito forte para mim. Muito forte. De ter feito a vontade humana e não a dele. Enfim, foi uma grande lição. E olhando, né, para a vontade humana, é rejeitá-la e dizer não a ela, porque não vale a pena. Não vale a pena. Para ter todo esse desgosto, toda essa dor. E eu ficava me lembrando da dor de Pedro, de ter dito não, de ter negado. Meu Deus, que remorso. Ao mesmo tempo eu ficava pensando, Jesus, Jesus, me socorre. Por quê? Eu tenho que ter a fé que esse meu pecado, ele não pode ser maior do que a tua misericórdia. Então, tenha compaixão de mim, perdoa os meus pecados. E assim, eu fiquei oferecendo, para reparação em reparação, né? E por amor a Jesus, por essa dor que ele sentiu e que me fez passar essa dor também. Amém, Fiat, Fiat, Fiat. Agora, as perguntas. Primeira reflexão pessoal. Como você pode cultivar uma relação mais íntima e sincera com Jesus, buscando agradar somente a Ele?
é ter atenção, né? Essa atenção que tanto a Aline fala assim, estar atenta ao que passa no nosso pensamento, ao que a gente faz, ao que a gente busca, aos nossos desejos, é ficar atenta. Essa relação íntima e sincera é o que está sentindo dentro de si e dizer o que está sentindo. É ser sincera com Jesus, né? Até no fato de errar. Eu errei. Né? No fato de ver, porque a gente vê onde foi que a gente errou. Tu tá atento o tempo todo. Jesus, Jesus, o tempo todo com ele, o tempo todo fazendo todas as coisas com ele, chamando para que ele fique perto. E ficar agradando somente a ele. E nada mais. Né? Porque a gente muitas vezes quer agradar até a nós mesmos, que é a desgraça, né, da vontade humana. Agradar a família, né? Assim como aconteceu comigo, agradar minha filha, agradar a neta, as netos, agradar sempre, tá em agradar os outros. Não é para os outros que a gente deve agradar, e sim agradar somente a Jesus. Porque tudo fica no seu devido lugar. Como está na escola, né? Quando a Aline dizia, o marido fica no lugar, o filho fica no lugar, os vizinhos ficam no lugar, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tudo é ordenado, tudo fica na ordem. Acho que é isso. A segunda, de que maneira você pode transformar seus sofrimentos ou dificuldades diárias em atos de louvor e honra a Jesus? Nossa, de que maneira eu devo transformar os meus sofrimentos e as dificuldades, meu Deus, essa minha experiência foi justamente isso, né? De sentir que deveria fazer a vontade de Deus e não fiz, e isso tornou-se um sofrimento. Então, Jesus, eu errei. Jesus, toma todo esse meu sofrimento, esse meu erro, porque eu fiquei aniquilada. Era uma culpa muito grande. Então, ofereci também essa culpa, Jesus, eu te ofereço. E essa dor que eu estou sentindo também é a dor que tu sente quando se sente rejeitado por alguém. É essa dor, a dor da rejeição. Então, eu estou aqui para te amar. Talvez os outros não peçam desculpas e nem peçam perdão. E eu estou aqui para pedir desculpa e pedir o teu perdão, Senhor. Então, é dessa forma que a gente transforma. E assim, os demais sofrimentos. Sofrimento de dor, até dor física. Né? Às vezes eu sinto uma labirintite. Eu oferecer a Jesus, né? Cambaleante, no Horto das Oliveiras, andando. Oferecer junto com ele essas dores. E dando louvor, né? Louvando a ele por ti, Jesus, só por ti. A terceira, o que Jesus quis dizer ao afirmar que seu prazer e consolação é estar com aqueles que o buscam com sinceridade. Meu Deus, consolação de Jesus. Não pode haver falsidade, mas aquele que busca com sinceridade. Não há falsidade, não pode haver falsidade. Um coração contrito e humilhado não tem falsidade. Era o que eu sentia, eu estava humilhada. Meu coração estava em pranto por ter ferido Jesus. Então, essa dor, esse ferimento, não tinha como escapar, não tinha como florir ele. Estava doendo demais. E ele dizia, Jesus, perdoa-me, eu te amo. Perdoa-me, meu Deus. Então, é ser sincero com aquilo que a gente sente verdadeiramente. Verdadeiramente é ser sincero. Então, Jesus tem esse prazer, né, nessa sinceridade. Ele busca isso de cada alma. O quarto,
Porque é importante rejeitar tudo que não está alinhado com Jesus, conforme mencionado no texto. Rejeitar tudo que não está alinhado com Jesus. Tem que ser rejeitado. Não está de acordo com ele. Porque se a gente não rejeita, é a vontade humana. E prevalece. E mesmo que doa, a gente tem que estar alinhado com Jesus. Tem que estar, tem que dar um salto de fé. Jesus está pedindo, tem que ser feito. Não sei como é que vai ser, mas ele está pedindo. Como eu vi agora há pouco, no vídeo de Aline. É ele que está pedindo, então ele vai dar um jeito de ele mesmo realizar. Não tem que temer. Não tem que temer. Eu fico lembrando também de Abraão. Vai, sai dessa terra. Estava tudo tão cômodo para Abraão. Estava tudo tão bem. Sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E vai fazer uma caminhada, né? Também é a gente acreditar plenamente em Jesus. Como será isso? Assim disse Nossa Senhora. Sim, mas diz sim, sim, sim a Deus. Não sei como vai ser. Está aqui a situação, mas eu vou dizer sim. Entre as situações que tu coloca, tu me darás a força, a fortaleza e a forma e o modo de como vai ser resolvida. Então é isso, né? Então rejeitar aquilo que não está alinhado. Rejeitar, não está alinhado com o que Jesus está pedindo. Não está certo, então não é para fazer. E como você entende a ideia de que uma alma que busca agradar somente a Jesus tem poder sobre o seu coração? O que significa isso para a sua vida espiritual, moça? A alma que busca agradar somente a Jesus tem poder no coração de Jesus. Ai, Jesus. Então, para minha vida espiritual e para a vida espiritual de qualquer um, agradar somente a Jesus. A ternura que sai do coração de Jesus é muito grande. Quando você quer agradar somente a Ele e nada mais. Então, viver essa vida na divina vontade é viver dessa forma, agradando somente a Ele. E Ele fica com esse coração, né? Poder, parece que o poder dele é dado a quem faz a vontade dele. Ele dá todas as condições, e tudo pode aquele que me fortalece, né? Como diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, tudo. Não falta absolutamente nada, porque existe a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo, a verdadeira paz. Então, tendo isso, tendo Jesus, tem tudo, né? No livro do céu, tem uma passagem que Jesus pergunta o que é que Luísa quer. Aí ela diz, eu quero você, porque só você me basta. Eu não quero outra coisa, senão somente você. Então, imagina para o coração de Jesus. Vai dar tudo a essa alma. E já está dado. Porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Tudo, tudo, tudo. É a sexta. Quais práticas ou atitudes você pode adotar para demonstrar que Jesus é o centro de sua vida, como a alma descrita no texto? Quais práticas ou atitudes você deve adotar para demonstrar que Jesus é o centro da sua vida? Qual é a prática, né, que eu devo demonstrar que Jesus é o centro da minha vida? Bom, a primeira prática
que ela diz aqui, é o seguinte: essa honra, né, e a glória que oferecer as dores e glorificar essas dores, e glorificar quem ama Jesus. Ela diz aqui, né? Meu Jesus, tudo por teu amor. Esta dor seja tanto ato de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Esta dor sejam tantas vozes que te glorifique, tanto testemunho que te diga te amo. Então, tudo que passa na nossa vida, tudo para dar honra e glória a Jesus, tudo, tudo, tudo. Eu estou entendendo como se fosse isso, né? Essa glória a Jesus. Essa prática de amar, de amar, de amar, de glorificar, de estar junto, de estar atenta. E tem outra palavra que eu disse, mas me fugiu agora. Reparações, fazer todas as reparações. Todas as dores que vier oferecer por amor a Jesus. Então, torna-se o centro da nossa vida, a nossa finalidade única, amar a Jesus, somente a Ele. E a outra, qual é a principal lição que você tira desse texto sobre a relação entre o sofrimento, a devoção e a união com Jesus? O sofrimento, né? O sofrimento, ele é dado para que a gente tenha uma relação de intimidade maior com Jesus. Essa é uma das finalidades, ou a mais importante finalidade do sofrer, que a gente estreite esse laço com Jesus, esse oferecimento constante a Ele. Seja a alegria, mas aqui ela está falando mais da dor, que tenha esse relacionamento, que a dor não nos separe do amor de Deus, nem a vida, nem a morte nos separe do amor de Deus, mas que tenha essa finalidade de nos atar cada vez mais, de louvá-lo cada vez mais. Eu acho que é isso. Eu entendi assim. Amém, Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa a mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vamos, o tema de hoje é efeitos de agradar somente a Jesus. É Luísa falando. Depois de ter passado 2 dias de sofrimento, Jesus mostrava-se toda afabilidade e doçura. Em meu íntimo eu dizia, como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. E Jesus respondendo disse-me,
Então, aqui, Luísa está dizendo, né? Que Jesus era muito bom para com ela, né? Muito bom. Mas que ela não encontrava nela nada de bom que pudesse agradar a Jesus. Aí Jesus veio e disse para ela: minha filha, assim como você não encontra outro prazer, nem outro contente que te entreter e conversar, outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam. Assim meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre o meu coração de me atrair a ela, uma alma que tem a única finalidade de me agradar, só a mim. Sinto-me tão unido com ela, estou obrigada a fazer o que ela quer. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui para a Luísa, né? Que a Luísa é uma pessoa, né? Que o único prazer que ela tem é de entreter e conversar com Jesus. É estar junto com Jesus. Esse é o único prazer, entretenimento e prazer dela, é a companhia de Jesus, é estar junto de Jesus, né? E agradar só Jesus. Ela perdeu todo o prazer, né? Toda a consolação, tudo que é do mundo, para ela não existe mais, né? Ela só quer agradar Jesus, só quer estar na companhia de Jesus, né? E agradar Jesus. E Jesus fala que para ele, a criatura que vive assim com ele, né? Desse modo, né? Que só vive para agradar Jesus, a única finalidade é de me agradar, que Jesus fala, né? Ele se sente tão unido com ela que está obrigado a fazer o que ela quer. Agora a Luísa falando, enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acervos dores em meu interior, ia dizendo: meu Jesus, tudo por teu amor. Estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Essas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem, tantos testemunhos que diga, te amo. Olha que maravilha. Então, aqui ela lembra, né, que quando ela estava sofrendo, há dias atrás, quando ela estava sofrendo, né, que ela oferecia toda a dor, todo o sofrimento dela, tudo que ela estava sofrendo, como se fosse como atos de amor, de louvor a Jesus, né? Oferecia tudo isso para Jesus. Ó, te ofereço essas dores, né? Que essas dores sejam tantas vozes que glorificam, né? Para glorificar e para dizer para Jesus quanto ela amava ele. Então, o que isso tem com a nossa vida, né? Nosso dia a dia, que Jesus nos ensina. Então, a criatura também que vive na divina vontade, no caso, né, que eu penso também, a minha vida, hoje, para mim, a minha maior alegria, a minha maior felicidade é poder saber que querer viver na divina vontade e fazer a vontade de Deus e viver, né? De acordo com a vontade de Deus. Essa, para mim, é a maior felicidade, é uma alegria que para mim, que pode existir, é essa. E eu, assim, eu não tenho mais, assim, aquela coisa que eu tinha com as coisas do mundo, estou perdendo totalmente, assim, o prazer, o gosto, para tudo que é deste mundo. Tudo que é deste mundo, né? Não sinto mais prazer, gosto para nada, para festa, né? Me chama para festa, nossa, mas não sinto um pingo de vontade de participar em nada de festa, nada deste mundo, né? Das coisas deste mundo. Tem assim, eu gosto muito de ficar recolhida, mas
mais sozinha, meditar, né? Pensar em Deus. E é isso que eu sinto vontade, mas as coisas do mundo perdendo todo o gosto. As coisas do mundo, né? E, por exemplo, eu fiquei viúva, né? Mas já procurou, né? Um ex-namorado meu procurou, eu queria demais, né? Ficar comigo. Falei, não, de jeito nenhum. Quero saber de homem nenhum na minha vida mais, de jeito nenhum. Peguei minha aliança, tirei o nome do meu esposo, né, que já faleceu, e mandei gravar Jesus na minha aliança. Minha aliança está aqui no meu dedo, eu não tiro ela. Eu falei, sou de Jesus, sou todinha de Jesus, só para Jesus. Não quero saber de homem, não quero saber de nada deste mundo, das coisas de homem, de sexo, jamais, não penso nisso de jeito nenhum. Não quero saber de nada disso. A vaidade, né? Já não tem mais aquelas vaidades que eu tinha. Antigamente tinha muita vaidade, hoje em dia não. Consigo ficar botando ornamentos, né? Colar, pulseira, essas coisas, de jeito nenhum. Não gosto mais. A única coisa que eu tenho é um brinquinho na orelha, só isso. Mas no mais, não consigo. Ganhei uma gargantilha linda da minha cunhada, muito bonita, de pedras, é maravilhosa a gargantilha, mas não consigo usar. Não consigo usar de jeito nenhum. Então, não sei, perdendo mesmo, assim, prazer pelas coisas deste mundo, né? Não sinto mais aquele prazer, aquela coisa, né? Das coisas deste mundo. E também, assim, agradar a Jesus também, por exemplo, a gente não pode querer agradar a Deus e o mundo. Se a gente quiser agradar a Deus e ao mundo, a gente não consegue. É aquele provérbio que fala, né? Não tem como agradar a Deus ou o diabo ao mesmo tempo, né? Então, as coisas deste mundo, as coisas humanas, né? Da vontade humana, das coisas da vontade humana, são coisas mundanas, né? Então, se você quiser agradar a Jesus, viver na divina vontade, viver fazendo todas as coisas, né, do mundo, né, a gente não consegue agradar totalmente a Deus. A gente tem que ir se libertando dessas coisas mundanas, coisas deste mundo, né? Carnaval, nem pensar, Deus me livre. Não gosto de jeito nenhum dessas festas. Até mesmo festas de aniversário, nossa, eu pago para não ir. Só quando é muito necessário, igual da minha neta, não tem como negar, né? Da minha neta, pessoa assim muito íntima, que da família, que aí se a gente não for, arruma até briga na família, então você tem que ir. Mas eu faço por amor de Jesus, eu vou por amor de Jesus, mas eu não gosto. E outra, a gente defender as coisas de Deus, da nossa fé, da nossa religião, mesmo que as pessoas gozam da gente, as pessoas, né, ridicularizam a gente, mas a gente tem que manter firme. Manter-se firme, mesmo que as pessoas ridicularizam a gente, né? Eu mesmo já fui coisa de chacota dos outros, os outros riem, gozar da minha cara, fazer maior gozação da minha cara, por causa de eu defender as coisas de Deus. Falei, não tem importância, pode fazer o que quiser, né? Mas eu defendo as coisas de Deus. De não ter vergonha e a gente ter coragem, se for preciso, defender, falar assim. Quando as pessoas vier falando, né? As coisas que é contra a nossa fé, nossa religião, na minha vida. Eu não vou querer ficar consertando a vida dos outros, isso eu não faço. Né? Sair por aí consertando a vida, os erros dos outros, não. Isso não. Eu acho que Jesus não quer isso. Mas a minha vida, né? Que eu tenho, a minha, meus filhos, né? Da minha família, a gente tem a obrigação de corrigir nossos filhos, né? Se for preciso. Na vida da gente, se os outros vier querendo botar coisa na nossa cabeça, né? Então a gente tem que defender a nossa fé, a nossa religião, não ter vergonha de defender a nossa fé, nossa religião, mas estar firme com as coisas de Deus. É isso que eu penso que Jesus quer, né? Que a gente quer. E ter coragem, às vezes, de renunciar a certas coisas, né?
Por exemplo, hoje mesmo, né? Eu tive que ter coragem, né? De tomar uma atitude. Por exemplo, a minha irmã estava doente. Eu fui lá na casa dela, estava lá na cama, deitada, tadinha, ela não anda mais, ela fica só deitada. E disse que já faz uns 2, 3 dias que ela está mole lá na cama, não está comendo, sabe? E está assim, meio, não consegue nem falar. E eu falei, meu Deus, mas não pode ficar nessa situação. E meu cunhado, né, parece que ele é meio assim, lerdo, não levou ela no médico, não fez nada. Eu falei, mas eu não posso largar ela nessa situação. Aí eu fui, liguei pro posto, conversei com ele, eles falaram para ela que tinha que levar ela para o hospital. Aí liguei para ele, pedi para ele, vai lá no posto, conversa, pede para poder levá-la no hospital, liga para a ambulância, chama a ambulância, leva ela no hospital. Aí pus por frente, sabe? Quase que exigi mesmo que fizesse isso. Aí ele fez, foi lá, pegou, ligou, chamou a ambulância, levou para o hospital. Ela está lá internada, está lá no hospital, tomando soro e no oxigênio. Teve que pôr ela no oxigênio. Agora, se eu não falo nada, se eu não fizesse nada, ela ia morrer. Ela ia ficar lá na cama, ela ia morrer. Ela está desnutrida e desidratada, porque não come, não bebe, que fica só dormindo. O que ia acontecer? Com esse calor, ia acabar morrendo. Aí levou para o hospital, está lá no hospital, lá até mandou a foto dela para mim, está lá no oxigênio tomando soro. Então, tem hora que você tem que fazer, você tem que tomar uma atitude. Você precisa fazer isso. E ele tá acho que está com um pouco de raiva de mim, porque eu liguei várias vezes para conversar com ele, não quis me atender. Falei, não tem importância, eu não ligo, entendeu? Eu faço assim, eu fiz isso por amor de Jesus, né? Que como cristão eu tenho que fazer alguma coisa. Ela é minha irmã, eu não vou deixar ela morrer. Então, a gente não importa, a gente fica com a atitude das pessoas, né? A gente faz aquilo que Jesus quer que eu faça. E tenho certeza que Jesus queria que eu fizesse isso, e eu fiz. Então, isso é a gente fazer aquilo que agrada a Deus, não que agrada os homens. Se eu fosse agradar ele, eu não ia fazer nada disso, deixar a minha irmã naquele estado lá. Mas não, eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Então, é isso que é, essas atitudes que a gente tem que tomar no dia a dia, na vida da gente, para poder agradar a Deus, fazer por amor de Deus, mesmo que as pessoas ficam chateadas com a gente, igual eu sei que ele está chateado comigo, mas não me importa, não me importa. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, aí essa pergunta aqui, como você pode cultivar uma relação mais íntima e sincera com Jesus, buscando agradar somente a Ele? Então, é o que eu fiz hoje, eu queria agradar o quê? Só Jesus. Falei, não importa se ele vai ficar com raiva de mim, se não vai, eu vou fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. É essas atitudes que a gente tem que tomar na vida. De que maneira você pode transformar seus sofrimentos ou dificuldades diárias em atos de louvor e honra a Jesus? Fazendo aquilo que Jesus quer na nossa vida, né? Nos atos, pequenos atos da nossa vida, os nossos filhos, né? Às vezes tem que chamar atenção, tem que chamar, tem que falar, né? Se a pessoa está agindo, igual o caso da minha irmã, né? Tem que falar, não pode ter medo. Aquilo que Jesus quer que a gente faz, tem que fazer. O que Jesus quis dizer ao afirmar que seu prazer e consolação está com aqueles que o buscam com sinceridade. Então, Jesus sabe quando a pessoa ama ele e procura fazer a vontade dele, nas pequenas coisas da vida. E eu tenho demonstrado isso para Jesus, que o quanto eu o amo, quanto eu quero viver na divina vontade, né? E nas pequenas, assim, buscando fazer aquilo no meu dia a dia que Jesus quer que eu faça. Porque é importante rejeitar tudo que não está alinhado com Jesus, conforme mencionado no texto. Então, é isso aí. A gente tem que procurar rejeitar as coisas do mundo, as coisas que o mundo nos oferece, né? O mundo oferece da gente participar da festa de carnaval. Tem um bloco aqui na minha cidade
Esse é um dos blocos muito famosos, né? Vem gente de tudo que é lugar do Brasil para ir nesse bloco, chama Bloco do Urso, sabe? Vem gente de São Paulo, às vezes até do Rio de Janeiro, gente de tudo quanto é cidade, vem tudo para cá. Aluga casa aqui para poder ir nesse bloco. Nossa, mas é gente demais que vem para cá. Muita gente, é caríssimo, mas é caríssimo para ir nesse bloco. E vem muitos cantores famosos esse ano, sei que Ivete Sangalo também vem muitos cantores, só cantor famoso, né? Então, vamos supor, né? Uma pessoa vem e me convida para ir, eu pago para você ir, né? Mas nem pagando eu não vou. Por quê? Isso não é da vontade de Deus. Eu não sinto, apesar que eu não sinto mesmo um pingo de vontade jamais de ir lá. Nem conhecer, eu não quero. Entendeu? Mas eu vou fazer aquilo que está na vontade de Deus. Na vontade de Deus. A gente tem que procurar fazer a vontade de Deus, não a nossa. Como você entende a ideia de que uma alma que busca só agradar somente a Jesus tem poder sobre o seu coração, o que isso significa para a sua vida espiritual? Mas é verdade, né? Se a gente ama uma pessoa, a gente faz tudo que aquela pessoa gosta, tudo que ela quer, igual marido e mulher, né? A mulher procura agradar o marido em tudo, né? O que é? Ela ganha lugar no coração dele, né? Isso agrada o coração dela, tem poder sobre o coração dele. O marido ama aquela esposa, porque sabe que aquela esposa ama ele e faz, né? Os agrada, que ele gosta, que ele quer. Ele tem todo carinho. É igual a Aline fala do esposo dela, a Michele fala do esposo dela, a Ruth, né? Assim, o marido tem carinho, tem amor com a esposa, porque ela faz os prazeres deles, os gostos dele, procura ser uma boa esposa em todo sentido, uma boa mãe, tudo, né? Então, isso agrada o marido, né? Então, a gente dando exemplo, né? Então, imagina Jesus, né? Uma alma que faz tudo para agradar Jesus, quanto que Jesus não vai ficar feliz com essa criatura, né? Então, Jesus fala, quais práticas, atitudes você pode adotar para demonstrar que Jesus é o centro de sua vida, como a alma descrita no texto? Quais práticas e atitudes? Aquilo que eu estou falando aqui, né? As práticas, as coisas do nosso dia a dia, as pequenas coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. A gente vê qual que é a vontade de Deus. É igual a esposa, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, da esposa. Ela vai fazer uma coisa, ela está fora de casa, ela não está dentro de casa, né? Qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai pensar. Será que meu marido vai gostar? Ela vai comprar uma roupa, por exemplo. Vamos começar por aí. Ela vai comprar uma roupa, ela pensa, será que meu marido vai gostar dessa roupa? Então, ela só não vai comprar uma roupa muito decotada, uma roupa muito curta, muito apertada. Aí ela já pensa em quem? Em agradar, se o marido vai gostar ou não, né? Então, nas pequenas coisas da vida, tudo que a esposa vai fazer, ela pensa se aquilo vai agradar o marido ou não. Ela vai fazer uma comida, por exemplo, o marido não gosta de cebola na comida. Ela vai fazer comida, ela pensa, não vou pôr cebola, porque ele não gosta de cebola, né? Então, ela gosta de cebola, mas não põe porque o marido não gosta. Entendeu? Então, são coisinhas pequenas no nosso dia a dia. Mas que ela pensa, por exemplo, ela vai cortar o cabelo. O marido não gosta que ela corte o cabelo muito curto. Aí ela queria demais cortar o cabelo, mais curto um pouco, mas eu não vou cortar porque ele não gosta. Então, vou deixar meu cabelo desse jeito aqui, né? Então, são coisas que ela, às vezes, deixa de fazer o gosto dela para fazer o gosto do marido, porque ela ama ele. E ela quer fazer o gosto do marido, né? O marido não gosta que ela sai com tal pessoa, com tal amizade. E ela procura se afastar. Por quê? Porque o meu marido não gosta que eu ando na companhia daquela pessoa, né? Ele não gosta muito, então afasta.
Então, vai ser coisinhas assim, várias coisas, né? No dia a dia, que a gente vai... Às vezes a pessoa, ela tá meio gordinha, a mulher tá meio gordinha, o marido fala, ai, você tá ficando muito gorda, precisa emagrecer um pouquinho. Aí o que ela faz? Começa a fazer regime, começa a fazer uma academia, uma caminhada, né? Que ela quer agradar o marido. Começa a fazer regime, deixa de comer aquilo que ela gosta. Tudo para agradar o marido. Não é assim? Então, eu dou um exemplo da esposa com o marido. Agora, a gente que é cristão, que ama, que na divina vontade, que ama Jesus, o que nós temos por fazer? Aquilo que Jesus pede no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Deixar de fazer, muitas vezes, aquilo que a gente gosta, né? Para fazer o que? A vontade de Deus, não a nossa. Então, eu não existo. Quem vive na divina vontade não existe. Então, muitas coisas você tem que deixar de existir, de fazer. Porque eu não posso fazer isso, né? Porque isso não é da vontade de Deus, então eu não vou fazer. É assim que a gente tem que viver. Qual é a principal lição que você tira desse texto sobre a relação entre sofrimento, a devoção e a união com Jesus? Então, viver na divina vontade, Jesus fala que é a maior santidade que pode existir. Por quê? É o maior sofrimento. Porque tem um sofrimento maior do que a gente morrer para a nossa vontade. Quando você morre para a sua vontade, você deixa de existir. Você não tem mais, você não existe, você não tem mais opinião, você não tem mais gosto, você não tem mais sentimento, né? Se uma pessoa te ofende, você não pode ficar, ai, é porque ela me ofendeu, que não sei o quê. Não, né? Você ofendeu porque Jesus permitiu, né? Que ele me ofendesse. Então, aceita aquele sofrimento por amor, né? De Jesus, como ato de amor na divina vontade. É Jesus, né? Não é eu que ele ofendeu, foi Jesus. Que Jesus em mim. Então, não tem sofrimento maior. Jesus fala que não tem purgatório para quem vive na divina vontade, porque o sofrimento dela é em vida. Você deixar de existir. Totalmente você não existe. É uma das coisas mais difíceis que tem mesmo. A gente sente na pele. Não é fácil. Eu não falo que eu vivo plenamente, jamais na divina vontade. Eu estou tentando. Mas eu sei que eu não vivo assim plenamente na divina vontade. Mas a gente está buscando, está tentando, né, pedindo para Jesus nos ajudar, que eu quero demais. Mas é algo assim que a gente tem que, no nosso dia a dia, que a gente tem que ir morrendo devagarinho. É os goles, igual Jesus fala para a Luísa, né? É os goles, é devagar. Mas a gente, quando quer, a gente consegue, né? E esse sofrimento é um sofrimento heróico, né? Esse sofrimento é a escada de ouro que vai nos levar ao céu. Esse sofrimento é a nossa escada de ouro. É ele que vai nos levar ao céu. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, a Senhora me ama. Dá-me agora da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, a meditação de hoje é do volume 2, capítulo 63. Efeitos de agradar somente a Jesus.
Depois de ter passado 2 dias de sofrimento, Jesus mostrava-se toda afabilidade e doçura. Em meu íntimo dizia, como é bom comigo, ó Senhor. Porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. Então a Luísa ali estava vendo Jesus tão bondoso, né? E ela dizia, né, em seu interior, como Jesus é tão bom comigo, se não encontro nada de bom em mim que possa agradar a Jesus, né? Então ali ela estava reconhecendo o seu nada, né? Que nós, por nós mesmos, não temos nada de bom, porque tudo vem dele, né? Então, o que podemos ofertar, né? O que vem dele, aquilo que ele propõe para nós, né? Se estamos passando, né, por algum sofrimento, ofertar o sofrimento, né? Pois foi ele que permitiu que nós sofrêssemos, né? E aqui estamos para agradar a ele, né? E fazer a vontade dele, que ele cumpra, né? Com os seus propósitos, né? Que tem para cada um de nós, né? Então, nós por nós mesmos, né? Não temos nada, né? Mas o aceitar, né? E o reconhecer, né? O nosso nada. E Jesus respondendo disse-me, amada minha, assim como você não encontra outro prazer, nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim meu prazer e minha consolação é vir a entreter e falar contigo. Então, é nessas almas, né, que Jesus encontra com quem conversar, com quem ter esse consolo, né, onde ele busca o consolo, né, é com essas almas, né, porque assim, não são almas que a gente não vive mais para nós mesmos, né? Mas a gente só quer agradar a Jesus, né? Então ele vendo a alma que só quer agradar a ele, né? Só olha em direção a ele, vive por ele, para ele, né? Para satisfazer a ele, assim, que ama, né? Somente a ele, né? De todo o coração, que esquece de si mesmo para viver só para ele, né? Então ele busca essas almas, né? Porque é ali que agrada a ele, né? São essas almas que agradam a ele, né? Que enquanto as outras almas, né, estão assim apegadas, né, às coisas do mundo, a se satisfazer a si mesmo, né? Então, na divina vontade, o que a gente mais quer, né, é agradar a Jesus, é ser para Ele, né? Então, tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela. Uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Então, ele vem, né? Ele vem para ter para ter esse aconchego, né, com a alma que vive para ele, né? Porque é nessas almas que ele busca, né? Como falou na semana passada em outros trechos, né? Que ele busca a consolação, né? Que ele busca aliviar, né, o seu sofrimento, as suas dores, né? Então, enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acervos dores, em meu interior ia dizendo, meu Jesus, tudo
por teu amor. Estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorificam e tantos testemunhos que digam que te amo. Então, quando passamos por sofrimentos, né? Ofertar tudo para Jesus, né? Sofrer por amor a Ele, né? Ofertar, né, estas dores, falar como a Luísa, né? Sejam tantos atos de louvor, louvar a Deus, né? Que seja tudo para a honra a Ele, né? De homenagem, né? Então, ofertando, né, para Ele, como estas dores que a Luísa fala, que sejam tantas vozes que te glorificam e tantos testemunhos que te digam que te amo. Então, agir como a Luísa agia, né? Ofertar tudo para Jesus e porque assim, se aceitamos, né? E ofertamos que seja tudo para a glória de Deus, né? E então estamos, né, agradando a Ele, porque Ele também, né? Jesus também sofreu aqui na Terra, a vida dele foi só de sofrimento, né? Então é uma graça, né? Poder repetir a vida dele, né? Aceitar e agradecer, né? Porque estamos tendo essa oportunidade, essa graça, né? De poder fazer algo para Jesus, né? De algum agrado, né? Mesmo nos sofrimentos, né? Mas repetindo a vida dele, né? Os sofrimentos dele, tudo por amor a ele, né? Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Então, as perguntas. Como você pode cultivar uma relação mais íntima e sincera com Jesus, buscando agradar somente a Ele? Então, esquecendo de nós mesmos, né? Sim, tudo que nós fizermos, né? Que seja tudo por amor a Jesus, tudo em direção a Ele, por Ele, né? E ter esse diálogo com Jesus, né? Dar toda a nossa atenção a Ele, né? Corresponder a Ele. Fazendo assim a vontade dele, né? De que maneira você pode transformar seus sofrimentos ou dificuldades diárias em ato de louvor e honra a Jesus? Aceitando, né? Ofertando tudo a Ele. Porque tudo que nos acontece, né? É da vontade dele. É Ele que está permitido, né? Tem um propósito. Então, aceitação, né? Não reclamar, mas ver isso como o amor de Deus por nós. Ofertar de volta, né? Tipo assim, aceitando, né? Passar por tudo o que Ele nos permite, né? Porque, assim, porque amamos a Deus, né? E que tudo seja para a glória dele, né? E por amor, né? Por amor que sentimos a Ele, né? Então, aceitar, né? Porque assim, todo o sofrimento, né? É para que nos assemelhamos cada vez mais a Jesus, né? Que também sofreu, né? Aqui na Terra, né? Então, o que Jesus quis dizer ao afirmar que seu prazer e consolação é estar com aqueles que buscam com sinceridade? Porque são almas, né, que não buscam Jesus por algum interesse próprio, né, mas sim se doam por amor a Ele, né? O interesse da alma, né, que vive na divina vontade é agradar a Jesus. Então, Jesus, ele pode confiar nessas almas, né?
ele sente prazer de estar com essas almas, né? É nelas que ele busca, assim, como que eu vou dizer? Ele busca, assim, aliviar seus sofrimentos, né? Então, por que é importante rejeitar tudo que não está alinhado com Jesus, conforme mencionado no texto? Porque, assim, que penso, né, que para estar alinhado com Jesus, temos que morrer para nossos gostos, né? Para as coisas do mundo, né? E para nossa vontade humana, né? E viver para agradar a Ele. Senão a nossa vontade não está em conformidade com a dele, né? Se estamos não alinhados, né, com Jesus. Então tudo tem que estar em conformidade com a vontade dele, né? Então, quais práticas ou atitudes você pode adotar para demonstrar que Jesus é o centro da sua vida, como a alma descrita no texto? Quais práticas? Então, morrendo para si, né? Esquecendo de si, vivendo só para Deus, né? É uma prática, é uma atitude, né, que tem que tomar, né? Não viver mais para si, mas somente para Deus, né? Qual é a principal lição que você tira desse texto sobre a relação entre o sofrimento, a devoção e a união com Jesus? Então, se queremos, né, cada vez mais nos assemelhar a Jesus, temos que amar o sofrimento, né? E nunca ver assim como algo ruim, mas sim, o sofrimento é para cada vez mais nos assemelhar a Jesus, né? Se amamos a Jesus, vamos amar o sofrimento também, porque tudo é permissão dele, né? Que tudo tem um propósito, tem um para quê para nós, para nossa alma, né? Amém? Fiat.